A palavra que Deus me colocou no coração é a palavra não é fácil de transmiti-la, mas ela é necessária para que a igreja permaneça firme e coesa. Deus ministrou o nosso coração já sobre a celebração da ceia, trazendo-nos à memória o que Cristo fez por nós. Nós não podemos esquecer de que tudo isso que nós experimentamos deve, por nós, ser compartilhado com outras pessoas, pois nós, como igreja, nós somos chamados como igreja para cumprir a nossa missão. Nós temos uma missão para ser cumprida, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para que outras pessoas, também como nós, possam celebrar a ceia, participar da ceia e serem salvas da perdição eterna. Essa é a nossa missão. No entanto, nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós dizemos para as pessoas que elas podem vir como estão, mas quando elas passam da porta para dentro, nós apontamos os dedos e dizemos que elas precisam mudar. E acreditamos que essa mudança tem que ser na força do nosso braço e esquecemos que toda transformação ela é obra do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus. O pior de tudo é que muitas vezes nós estamos com as nossas mãos cheias de pedras para ferir as pessoas quando elas não estão agindo de acordo com aquilo que nós entendemos ser o correto. E Deus está dizendo para nós que Ele não fez isso, que Ele não concorda com isso. Nós iremos, portanto, nessa noite, nesse momento, refletir sobre esse tema que está na tela. Quem ama, não julga. Pode repetir comigo? Quem ama, não julga. Eu quero dar que você pegue o seu caderno de anotações e anote uma sigla aí. A sigla MEC. M-A-C. São as iniciais das palavras mensagem, M de mensagem, A de ação e C de conserto, de consertar ou talvez de corrigir. Decore essas três letras e no decorrer dessa reflexão que Deus vai estar falando conosco, pergunte, Deus, qual é a mensagem que tu tens para mim? Deus vai transmitir algumas mensagens para você, do coração dele para o teu coração. E será diferente para cada pessoa. O que Deus falar para um será diferente do que Deus vai falar para o outro. O A significa ação, ou seja, Deus pergunta para você qual é a ação. Ou você deve perguntar qual é a ação que eu devo, como eu devo reagir a essa palavra, a essa mensagem. Que ação deve acontecer dentro do meu coração, nas minhas atitudes? E, finalmente, a letra C, qual é o conserto? Quais são as correções que eu preciso fazer? Porque Deus não transmite uma mensagem para você se Ele não espera que você tenha uma ação e que você tenha um conserto. Tá bom, queridos? Então, essa sim é a palavra que eu gostaria de deixar gravada para você. E nós vamos ler aqui o texto, o versículo inicial que está aqui na tela, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Ok, obrigado, queridos. Vamos ler juntos? Quem ama, não julga. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Queridos, essa palavra, ela é assustadora. Eu acho que você e eu não deveríamos ler sem temor essa palavra. Porque a palavra está dizendo para nós, na medida que vocês usarem, essa mesma medida também será usada para medir vocês. Ou seja, a fita métrica espiritual que você usa para medir as outras pessoas será a mesma fita métrica. O peso que você usa para medir as outras pessoas será o mesmo peso para você. Então, quando a gente olha isso, o rigor com que você tem para avaliar e julgar as pessoas será o mesmo rigor com que você também será julgado. Então é preciso que nós tenhamos isso em mente e a palavra de Jesus vem para nos alertar sobre isso. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, mas quem sou eu para julgar, né?
Você já reparou que quantos aqui já ouviram essa frase? Mas quem sou eu para julgar? Né? Você já percebeu que essa frase vem bem depois de uma fofoca? As pessoas falam. Depois dão uma paradinha meio assustadas. E dizem, mas quem sou eu para julgar, né? Geralmente ela é dita depois. Deveria ter sido refletida antes. Não. Ninguém presente aqui nesse lugar. Não existe ninguém, nem eu nem você, que não tenhamos cometido esse pecado. Infelizmente, eu e você já cometemos. Já pecamos nesse sentido. Já julgamos as pessoas. Essa palavra de Deus hoje é para mim, é para você, e ela é para nós, não é para o nosso irmão, é para mim, para você e para nós como igreja. Portanto, diante dessa palavra que repercutiu no meu coração durante toda essa semana, eu sou o primeiro a pegar as pedras que estão nas minhas mãos e colocá-las no chão, para não correr o risco de atirá-las contra o meu irmão. Sempre que você julga, ou sempre que nós julgamos, nós erramos. Porque julgar é um veredito que você lança sobre alguém. Essa semana eu passei na Semente da Terra, e quando estava saindo, manobrando o carro, estava com aquela preocupação para ver se tinha alguém ali, não tem ninguém passando por trás. E de repente, quando eu olhei para trás, para a minha esquerda, eu vi um casal que vinha vindo, felizes, de mão dada. E eu olhei eu percebi e disse, Senhor, que casal feio. Mas eu queria fazer um complemento, dizendo assim, no meu coração, eu estava querendo dizer assim, mas é interessante, Senhor, que os feios também se amam. Para consertar um pouco, né, o meu julgamento, quem não pecou, atire a primeira pedra. Quem já não pensou assim, joga a primeira pedra. Mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou assim, Fábio, quem você pensa que é? Como você tem ousadia de falar da minha obra? E eu fui me afundando no banco, enquanto ouvi o Espírito Santo de Deus falando no meu coração. E ele não parou, ele disse, você se acha mais bonito do que eles? Você, Flávio, está dizendo para mim que por acaso eu errei quando eu os criei, quando eu os fiz com as minhas mãos? Flávio, você quer saber qual é a minha opinião sobre esse casal? Eles são obras das minhas mãos. Você está querendo dizer por acaso que eu, teu Deus, errei quando fiz esse casal? E ali o Espírito Santo de Deus me colocou no meu devido lugar. Talvez existam pessoas que você julga só por causa da aparência dela. O padrão é diferente do seu, de belo, e você a julga. Talvez você a julga por causa da idade. Eu estou naquela idade que gosto de andar de carro bem devagarinho. E eu já começo a ouvir umas buzinadas. Porque antes eu gostava de andar igual quando passa um carro todo rapidinho, fazendo assim, assim. Eu digo assim, ali vai um jovem. Ou se não é um jovem que quer viver a vida rápido, né? É alguém velho, mas com cabeça de jovem. Ou que está com muita pressa, mas deveria ter saído mais cedo de casa para não cometer o erro. Então, queridos, eu estou naquela fase assim de que estou usufruindo da vida. Quero degustar as paisagens e tudo mais. Estou assim, né? Buzino para mim. Tudo bem, vai com Deus, Deus te abençoe. Eles passam, eu brinco com a Ruth, brinco com o outro, assim, passou por mim. Vou encontrar ele lá no próximo sinaleiro. E não dá outra, a maioria das vezes está lá ele atrás do outro carro. Eu disse, não adiantou nada. Esses dias eu estava no shopping aqui da Garden e um passou por mim e ficou cansado porque eu estava andando devagarinho, buzinou, né?
tal, eu vim, encostei numa daquelas, como é que chama aquilo? Aquelas alavancas assim, cancela, e aí ele veio, passou na minha frente, passou pela outra cancela, só que ele parou no carro. E eu passei na frente dele e dei a buzinadinha. Irmãos, de nós se não for o Espírito Santo. A gente está sempre julgando. Talvez a gente julgue as pessoas pela posição. Eu não confio em líderes. Às vezes nós julgamos por causa do gênero, pelo gosto musical, pelo posicionamento político, pelo time de futebol, pela marca da roupa, sei lá, estamos sempre julgando. Mas Jesus foi muito claro. Jesus diz, não devemos julgar, devemos primeiramente amar. Não entenda, meu irmão, que não julgar não é o mesmo que você não ter limites. Se você, por exemplo, perceber que uma pessoa tem uma tendência abusiva ou mentirosa, você não é obrigado a dar espaço irrestrito para essa pessoa na tua vida ou na tua intimidade. No entanto, não justifica condená-la e julgá-la. O que você precisa é ter limites e saber no teu coração que Deus pode sim restaurar aquela pessoa. Não julgar, de acordo com a palavra de Deus, é primeiramente amar. É amar primeiro. É a forma como Jesus Cristo viveu. Jesus fez assim o tempo todo. Lá na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, Zaqueu não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar de Jesus. Ele se hospedou na casa de um pecador, dizia a multidão. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida desse homem. Zaqueu, ele era um judeu, que trabalhava para o Império Romano. Zaqueu era alguém do povo, mas ele se beneficiava da opressão dos romanos sobre o seu povo. Zaqueu, ele era um homem corrupto, como muitos que você conhece. Ele era um explorador, ele era bandido, ele era um mafioso. Você pode até imaginar como Zaqueu era. Zaqueu era baixinho, Zaqueu era mandão. Eu acho que Zaqueu usava roupas de marca, gostava de exibir as etiquetas. Zaqueu reclamava provavelmente de tudo e nos restaurantes adorava reclamar um pouquinho sobre os pratos, porque afinal de contas ele tinha, né, alguma coisa diferenciada. Pensa num cara que devia ser chato. Esse era Zaqueu, mas quem sou eu para julgá-lo, né? Só a graça do Senhor, meu. Agora, uma coisa nós podemos pensar sobre Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem determinado. Ele queria ver Jesus e deu um jeito para que isso acontecesse. Nós não conhecemos a história dele, de Zaqueu, em detalhes. Nós imaginamos, mas Jesus conhecia quem era Zaqueu.
Por isso, queridos, nesse primeiro momento eu quero destacar, para nós não julgarmos as pessoas, nós precisamos olhá-la em primeiro lugar como Jesus olhou. No versículo 5 nos diz a palavra: quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque quero ficar hoje na sua casa. Jesus olhou para cima, Jesus olhou para aquela árvore e ele viu aquele homem lá em cima. Olha só, Zaqueu poderia ser quem ele fosse, mas o coração dele estava atraído por Jesus. Ele tinha sede de Jesus. Ele não conseguia chegar até Jesus por causa das pessoas, talvez até das críticas, das dificuldades físicas. As mesmas pessoas que o julgavam e o condenavam. As mesmas pessoas que tinham problemas com ele. Quantas vezes o nosso julgamento impede as pessoas de ter um encontro com Jesus? Já parou para pensar? Pastor Carlito Paz, ele nos diz: você não pode ganhar quem você não ama. Olhe para a pessoa do seu lado, só para gravar didaticamente falando, diz para ela: você não pode ganhar quem você não ama. Você tem que amar para ganhar. Olha, queridos, quando Jesus Cristo olhou para cima, Jesus olhou além da perspectiva terrena. Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Jesus viu o futuro de Zaqueu. Jesus viu uma porta aberta no coração de Zaqueu, que ele, Zaqueu, tinha decidido abri-la. Jesus, em hipótese alguma, ignorou o pecado de Zaqueu, mas ele primeiramente o amou. E isso fez toda a diferença. Antes da gente sair pela porta fora, dando bibliada em todo mundo, ganhando as pessoas no argumento, querer pregar, lacrar para alguém, temos que ter o olhar de Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo a capacidade sobrenatural de você ver as pessoas como ele vê. Peça para que ele tire os filtros, para não dizer estacas, dos teus olhos. A transformação dessa pessoa problemática, ela é trabalho de Jesus e não teu e meu. Você sabe qual é o significado da palavra Zaqueu? Significa inocente. Os homens olhavam e diziam assim: lá vem um inocente. Era motivo de chacota para muitas pessoas, mas Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, ele disse: inocente, hoje eu quero pousar na tua casa, o inocente. Inocente, aquele que tem pureza. É assim que Jesus Cristo ouviu. Jesus olhou para ele e chamou-lhe pelo nome. Você e eu ouvimos a palavra Zaqueu, mas na cultura judaica ali, quando ele fala Zaqueu, ele está dizendo inocente. É como se ele dissesse assim, você dissesse assim, quando alguém te acusa de forma injusta, você está dizendo assim, eu sou inocente. Você diria, eu sou Zaqueu. Jesus olhou para ele e chamou pelo seu nome. É quase como se ele estivesse profetizando sobre a vida de Zaqueu. Ô inocente! Desça, inocente! E é exatamente isso que Jesus Cristo faz por mim e fez por mim e por você. Quando nos chamou, pecadores. Jesus
quer dar a mim e a você um novo nome. Diferente do nome que o diabo tem nos dado, que o mundo tem nos dado, que a sociedade tem nos dado e que nós mesmos muitas vezes nos chamamos. Jesus quer transformar esse nome. Quando você recebe Jesus, você recebe um novo nome na presença do Senhor Jesus. Então, nesse primeiro destaque que eu faço, amar para não julgar, é olhar como Jesus Cristo olha. Mas, em segundo lugar, amar para não julgar. Para que isso aconteça, é preciso que você abra as portas do seu coração para as pessoas. Nos versículos 5 e 6, assim nos diz a palavra de Deus. Jesus diz: Zaqueu, quero ficar na sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus fez algo que chocou a multidão. Ele foi para a casa de Zaqueu. Só o fato de Jesus Cristo sentar-se na mesa com aquele publicano, para aquele povo, o que Jesus estava fazendo era um pecado. Porque ele era um homem impuro, numa casa impura, mas Jesus não se importou com isso. Alguém já disse que você só julga quem você não conhece. Muitas vezes o julgamento, ele oculta às pessoas quem realmente elas são. Quando nós julgamos, nós damos um título. E toda a nossa reação e tratamento para com aquela pessoa é em cima daquele título. Nós o julgamos. Por isso que eu tenho medo dos títulos. Até mesmo das enfermidades. Aquele lá é tal coisa, e todo mundo age em torno de tal coisa. É um título, é um julgamento, é um rótulo. Os rótulos nos impedem de vermos as pessoas como elas são, pessoas. Elas são humanas. Os rótulos nos impedem de vermos a história dessa pessoa. Os rótulos nos impedem de vermos o valor dessa pessoa. Os rótulos nos impedem de acreditarmos nas pessoas. Por exemplo, você pode não gostar de corintiano, mas talvez você tenha um amigo que seja corintiano. E você nem liga para o fato dele ser corintiano, porque ele é teu amigo. Então, quando você coloca o amor em primeiro lugar, todas as demais coisas perdem o seu efeito e o seu poder. Antes do rótulo, precisa vir o amor. Precisamos nos permitir conhecer as pessoas. Isso é amar antes de julgar. Precisamos nos permitir conhecer as pessoas, até mesmo aquelas que você conhece muito bem. E às vezes tem detalhes que você não conhece. Aprenda a conhecê-las, aprenda a fazer perguntas. Quando vai cumprimentar alguém, pergunte o nome, de onde é, como chegou até aqui. Aprenda a ouvir as necessidades, pergunte da família, pergunte como foi a semana, pergunte sobre as suas necessidades, aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a se colocar no lugar das pessoas. Antes de julgá-la, condená-la, tenta sentar na cadeira dela, tenta vestir os sapatos e as sandálias que ela veste. Tente passar pelas lutas que ela passa, pelas privações que ela enfrenta. Se coloque no lugar do outro antes de condenar, de julgá-lo e condená-lo. Aprenda a ter um olhar de compaixão. Mas, amados, isso só pode ser feito com tempo de mesa. E ter tempo de mesa, sentarmos à mesa para conversarmos, dá trabalho. Não é fácil, mas precisamos fazê-lo. Por isso a importância desse domingo que vem, quando nós vamos estar lá juntos,
tendo tempo para nos conhecer ainda mais. É preciso que eu e você amadureçamos para poder enxergar as pessoas por quem de fato elas são. Não como você acha, mas quem de fato elas são. Criar rótulos, categorizá-las, é um sinal de imaturidade minha e tua, quando o fazemos. É um sinal de religiosidade. É um sinal de vitimização e muitas vezes é um pensamento egoísta da nossa parte. Julgamos quando a pessoa usa uma bermuda ou não, quando usa um chinelo, julgamos, condenamos. Quando a pessoa usa uma calça comprida ou talvez um vestido, quando ela usa saltos ou não, quando ela corta o cabelo ou não, quando ela pinta as unhas ou não, quando ela se tatua ou não, quando elas prosperam ou não, quando elas se atrasam ou não, quando elas são pontuais ou não, quando elas cantam bem ou desafinam, quando elas estão empregadas ou desempregadas, quando elas pedem a conta, quando elas pedem esmolas, quando elas bebem, quando não bebem, nós as julgamos. Não conseguimos parar de julgar. Até quando nós vamos nos colocar como juízes dos outros? Nunca saia por aí dando conselhos como sendo sempre a pessoa que está sempre correta. Jesus nunca fez isso. Ele foi até a casa de Zaqueu. A palavra de Deus diz que Zaqueu recebeu. E ele, Jesus Cristo, recebeu também da parte de Zaqueu aquilo que Zaqueu tinha para oferecer. E o amor de Jesus Cristo transformou Zaqueu. O amor que Jesus Cristo quer que eu e você façamos no lugar de julgamento. É o amor que transforma. E o Espírito Santo levou Zaqueu a um arrependimento. E ali o resultado foi uma transformação na vida de Zaqueu. Certamente, se julgássemos menos, ganharíamos mais. Precisamos aprender isso. Em terceiro lugar, precisamos amar para não julgar, como Jesus fez. Isso significa escolher qual a opinião é mais importante a você seguir. Existem muitas opiniões, mas qual é a mais importante? Você tem que ser seletivo. É a opinião da maioria, da massa, que diz apedreja, crucifica. Ou você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. No versículo 7 e 8, conforme está na tela, diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar, a reclamar. Ele se hospedou na casa de um pecador, dizia a multidão. Jesus ouviu, sabia. Mas Jesus não deu ouvidos para a multidão. No texto nos diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Sabe, queridos, a palavra mais importante aqui nesse texto é a palavra mas. Vou repetir ali: todo o povo viu isso e começou a se queixar. E começaram a dizer: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas, sabe, a fofoca rolou solta no meio daquele povo ali em volta de Jesus. Certamente alguns deixaram de seguir Jesus naquele momento. Os próprios discípulos devem ter dito: ih, pegou mal. Mas Jesus, ele não está preocupado em agradar a opinião pública, nem a minha, nem a tua, nem ser politicamente correto. Não é essa a preocupação de Jesus. Jesus não está preocupado em ganhar e marcar pontos com os influenciadores, como é a moda nos dias de hoje. O mais importante para ele é amar você. Não julgar e amar é se expor
a ser julgado pelos outros, como Jesus Cristo foi. E ele correu esse risco. Aí é exatamente aí que muita gente perde. Porque as perguntas começam: o que eles vão pensar de mim se eu fazer isso? Ou se eu fizer isso? E se souberem que eu sou crente, como é que eles vão agir? Será que vão me dar a promoção? Será que vão me convidar para ir naquele lugar? Sabe? Você não foi chamado para que as pessoas se sintam confortáveis com você. Você foi chamado para amá-las. Isso pode ser algo bastante chocante. Ser gentil com aquela pessoa que todos detestam, como Jesus Cristo foi para com Zaqueu, pode ser o testemunho mais poderoso que você pode dar. Escolha ser uma pessoa que vive do aplauso de um só: o teu Deus, o seu Pai. Quem vive para agradar os outros nunca vai romper. Principalmente não vai romper com os padrões doentios. O povo se queixou, mas Zaqueu disse, sem que Jesus Cristo lhe pedisse, ele disse: eu vou restituir todos aqueles a quem eu feri. 4 vezes mais. Essa expressão era mais do que uma restituição. 4 vezes mais era graça. Era o que Zaqueu estava sentindo, graça. A graça que Jesus ofereceu para ele virou o padrão de vida de Zaqueu. Quero concluir essa palavra, essa reflexão, lendo com você Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu, na verdade, meus irmãos, estava perdido, não tinha encontrado ainda o seu destino. E Deus nos orienta a entendermos isso. Amar primeiro é o que Deus quer de cada um de nós. Amar primeiro é a luz que aponta o destino para as pessoas. E é nesse ponto que nós temos que mudar. É esse ponto que o Espírito Santo de Deus está dizendo: mude, ame primeiro. Tire os rótulos, não os condene, profetize, mesmo que ele seja um ladrão, diga: o inocente, venha, desça, quero estar contigo. Jesus chamou e Zaqueu veio. Jesus disse: venha depressa, Zaqueu. Esse nome de Zaqueu significa puro, como já sabemos. Jesus o chamou ele para fora, mais ou menos como ele tinha feito com Lázaro. Sai para fora, Lázaro. Jesus estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, saia dessa tua vida, saia dessa tumba. Talvez ele esteja falando isso também aos nossos corações. É como se Jesus estivesse dizendo: Zaqueu, você é puro, porque eu já te vejo assim, puro. Eu vejo você por quem você realmente é. Não como você necessariamente está, mas quem você é. Teus pais, quando te deram esse nome, profetizaram sobre você. Esse é meu filho, ele é puro. Você, Zaqueu, é filho de Abraão. Você tem uma promessa para a sua vida. Você tem um destino. E eu quero transformar a tua vida, Zaqueu. Como é que você tem chamado as pessoas? Durante essa semana, Deus falou muito ao meu coração. E muitas coisas precisam mudar no meu coração. Como você tem chamado as pessoas? O que você tem profetizado para essas pessoas quando as chama? Quais são as tuas palavras? Satanás
muitas vezes sopram sobre os nossos corações. E nós chamamos, aquele fracassado, aquele errado, aquele traidor, aquele viciado, aquele fofoqueiro, aquele mentiroso, aquele ladrão, aquele fraco, fracassado, aquele decepcionante, aquele abandonado, aquele pecador. São os títulos que Satanás sopra sobre os nossos ouvidos para lançarmos e profetizarmos sobre a vida das pessoas. Mas e quanto a você? Jesus não está chamando você pelo seu pecado. Sabe o seu pecado? Jesus não está te chamando pelo seu pecado. Aquele que ninguém conhece, Jesus não está te chamando por esse pecado. Jesus não está chamando você pela sua dor. Sabe essa dor que você tem? Jesus não está chamando você pelo teu vício. Jesus não está chamando você pelo teu erro. Jesus não está apontando você. Jesus está olhando para você e chamando-o com o olhar de amor, de visão, de transformação, de graça, de misericórdia, como Ele te vê. E Jesus está te chamando pelo teu nome, o nome que Ele te dá. Jesus está sempre falando sobre você e para você as promessas da vida que Ele tem para você. Jesus está falando sobre a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. A pergunta é: Zaqueu, desce depressa, eu quero estar na tua casa hoje. Zaqueu disse sim e desceu rápido. Abriu as portas da sua casa. E hoje Jesus pergunta para você: meu filho, minha filha, desça, saia para fora. Eu quero estar hoje na tua vida, na tua casa, na tua história. Eu não te vejo como o mundo vê. Eu nem te vejo como você próprio se vê. Eu te vejo como eu fiz. Você é obra das minhas mãos. Eu não falhei quando te fiz. Eu sei quem você é nas mãos do Senhor. E Ele te convida para vir até Ele. Esse é o convite de Jesus. Eu quero convidar você a adorar esse Jesus nesse momento. Nós vamos louvá-lo, nós vamos exaltá-lo nesse momento. Vamos pedir a Ele que Ele continue derramando essa graça, que Ele não desista de nos chamar. Eu quero convidar você a pedir para Ele: Senhor Jesus, coloque no meu coração essa sede por Ti, esse desejo por Ti. Senhor Jesus, venha e me atraia, eu quero estar contigo também. Esse é o convite de Jesus. Então vamos louvá-lo nessa noite. Porque da mesma forma que Jesus fez com Zaqueu, Jesus deseja fazer comigo e com você. A resposta é tua. Jesus, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, venha. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida, na tua história. Então diga sim para Jesus nessa noite e o louve de todo o teu coração. Vamos louvá-lo? Vamos nos colocar em pé?